Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estou gravando esta aula como adendo, a aula que foi ministrada já acerca do surgimento e desenvolvimento do monasticismo e as diversas ordens monásticas, que se seguiram, e o trabalho importante que fizeram como cristianização dos povos bárbaros, que estavam presentes aí no território europeu, com a instalação de mosteiros, de abadias em diversas localidades, um tanto remotas e até correndo risco de vida, e o envio de missionários para muitas áreas. Então tivemos aí já acompanhando o surgimento do papado latino, a diferença entre a igreja, a situação dela em Roma e a diferença em Constantinopla, e agora a elevação, o crescimento da Igreja Católica Apostólica Romana, com essa interação com esses povos bárbaros, Mas também vimos os problemas que começaram a surgir dentro dessa superestrutura, com uma sincretização, uma mistura, com o paganismo, então uma paganização dessa estrutura cristã. Com isso, alguns movimentos antagonistas que começam a surgir a partir da atitude de alguns homens e até de algumas mulheres que se revoltam, se rebelam contra esta paganização da igreja, esse desvio de propósito da igreja em relação àquilo que está determinado pelo Evangelho, em relação àquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, primeiramente, alguns buscaram se isolar, depois, observando o exemplo destes que viviam uma vida austera, uma vida de meditação e até de limitações, muitos aproveitaram as partes positivas desses exemplos para reimplantar isso como uma nova forma de conduta, uma nova forma de comportamento dentro mesmo dessa estrutura da igreja que estava cada vez mais se desenvolvendo. Assim é que surgem as ordens monásticas dentro dessa civilização, dessas cidades, desses reinos, e vão fazer frente, muitas das vezes, a certos comportamentos que já estavam sendo adotados aí dentro da igreja, dentro das hierarquias da igreja. E aí algumas ordens vão seguindo conforme essas regras e buscando se comportar de acordo com esse modo de vida, tentando expressar este ideal, até que perdem aí também, começam a afrouxar aí as suas regras e vão perdendo esse propósito e são substituídas, na verdade não substituídas, mas são confrontadas por outras ordens que surgem, tentando resgatar novamente esse padrão. A gente viu as diferentes ordens que surgiram ao longo da história, E também veremos que com essa multiplicação dessas ordens monásticas e a implementação dos serviços que eles prestavam, vamos ter o surgimento das instituições educacionais importantes. Então, muitas delas surgindo de dentro do ambiente eclesiástico, estavam submetidas, tá certo? À estrutura, à hierarquia eclesiástica, e futuramente surgirão outras dentro do ambiente secular, totalmente secular. Mas, no primeiro momento, elas surgirão sim dentro do ambiente eclesiástico e começarão já a desempenhar um importante trabalho de preservação da cultura antiga e de adaptação dessa cultura na ótica cristã. Então, comunicar esta cultura a partir da cosmovisão cristã. Então, elas vão comunicar esse saber a esses povos iletrados, a esses povos como eram chamados pelos romanos, as gentes, e eram chamados pelos gregos de bárbaros. Então eles tinham essa forma de lidar, que era uma forma pejorativa, tá certo? Então eles se colocavam, os gregos se colocavam como, os romanos, aliás, se colocavam como sendo eles a autêntica civilização, e os gregos, como sendo de fato os povos detentores de cultura. Então sendo os romanos chamando aos demais de gentes, de uma forma bastante generalizada, e os gregos chamando de bárbaros. Então, a partir desse novo contato, que se estabelece quando cai, Grécia cai, Roma cai, o que fica de instituição é a Igreja Católica Apostólica Romana, que começa a interagir com esses povos, e não somente
esta igreja subordinada ao papado, aos estados papais, à hierarquia, né, que está diretamente subordinada ao Papa, mas também agora estas ordens que aproveitam esses exemplos destes que se posicionaram de forma antagônica a certos comportamentos, certo luxo, pompa, riqueza, poder, né, ganância de certas lideranças, dessa hierarquia oficial da igreja, e algumas dessas ordens começam a ser autorizadas, né, por exercer um trabalho útil, por exercer um trabalho que de fato traria benefícios para esta mesma igreja. Então eles fazem essa catequização desses povos, fazem esse trabalho de evangelismo e de civilização, um processo civilizatório, né? Instalam então esses mosteiros nessas regiões e os povos da localidade começam a interagir então com esse mosteiro e é-lhes fornecido conhecimento básico de agricultura, algum letramento, tá certo? E dentro desses mosteiros é feita a cópia, a preservação do antigo conhecimento que foi legado agora à estrutura da Igreja Católica, uma vez que o Império Romano é destruído, né, é encerrado, o rei Odoacro põe fim, tá certo, à continuidade de imperadores com a queda de Rômulo Augusto, e agora todo aquele conhecimento que era de posse, né, desses povos da Itália, agora será legado, tá certo, aos cuidados da estrutura da igreja, que contará então com o apoio desses mosteiros, dessas abadias, para a preservação desse conhecimento através das cópias, né, e através do ensino que é feito nas escolas anexas. Então temos as pequenas escolas anexas, primeiro voltada para o corpo eclesiástico, depois também integrando, né, parte da aristocracia, que vai enviar alguns de seus filhos até esses mosteiros para serem educados e se tornarem então pessoas integrantes da estrutura do Estado, integrantes da estrutura eclesiástica, por exemplo. Né? Então, esses reis que passam a se formar desses pequenos reinos, seu filho mais velho geralmente será o seu sucessor, então ele não está tão preocupado com essa questão educacional, mas sim com a questão bélica. Então, no primeiro momento, a maior preocupação desses reis é com a questão bélica. Então ele será preparado nas armas para dar continuidade, ser o sucessor, tá certo, deste rei, né, desse pequeno reino. E o segundo filho será o seu auxiliar, então ele ficando como sucessor, e o segundo filho como chefe dos exércitos. Aí o terceiro filho em diante, eles dão outras destinações, como por exemplo enviar para uma abadia, enviar para um mosteiro, para fazer dele um padre, independentemente se ele quer ou não adotar o celibato, mas ele será então encaminhado para esta carreira, para que possa talvez angariar uma posição alta junto à hierarquia eclesiástica e assim beneficiar a sua família de alguma maneira, tornando-se um abade, um bispo, um cardeal, quiçá até um papa, né? Então nós temos exemplos que vamos observar ao longo da continuidade do nosso curso, onde certas famílias de fato empreenderam força política, né, coerção para fazer seus membros serem líderes, né, desta estrutura da igreja, assim trazer benefícios para eles. Então vamos ver que isso de fato, essa terrível história, né, é comprovada pelos arquivos históricos em relação à destruição da estrutura hierárquica da igreja. Então, com o texto que temos em tela, e depois eu vou trazer um texto muito importante que vai nos trazer um esclarecimento acerca desse trajeto, por meio do qual você tem a igreja assumindo esse vácuo de poder que ficou, ela sendo a detentora do conhecimento, tá certo? Da sabedoria que foi construída ao longo da história, sendo a preservadora desses arquivos, tá certo? A mantenedora, né, dentro dos mosteiros, fazendo as cópias, e também a primeira comunicadora desse conhecimento para a formação da estrutura básica das universidades, né, do ensino, que depois será corroborada por outros centros civilizatórios que também eram detentores de um conhecimento muito amplo, muito vasto. Você vai ter interação entre os muçulmanos, né, os povos muçulmanos, que começam agora num processo de conquistam todo o norte da África, que antes era cristão, né, foi romano, depois com a queda de Roma passou a ser um ambiente permeado do cristianismo,
e depois os muçulmanos passam num processo de domínio dessas regiões até que conseguem de fato dominá-las e adentram para o território da Península Ibérica, dominando essa região durante muito tempo e interagindo assim com o mundo cristão. Então você tem alguns reis bárbaros que se levantam nessa época e que fazem frente a esse avanço muçulmano e já são, na verdade, cristianizados, né? Já estão defendendo esta bandeira, né, do cristianismo, então fazem frente. Você tem a dinastia dos Merovingios, por exemplo, que dará depois, na continuidade, serão os franceses, né? Então você tem essa família, essa dinastia, né, dos Merovingios, que será importante para o Papa, inclusive. O Papa fará alianças importantes com alguns descendentes dessa dinastia dos Merovingios, como Pepino. Depois haverá também um rei que virá dentre eles, que causará problemas ao Papa, que vai ver depois. Mas aqui somente para nós entendermos essa interação. Então essa presença islâmica na Península Ibérica proporcionará também, apesar desse risco, né, devido à questão bélica, à guerra, né, à dominação, mas por outro lado oferecerá também uma interação cultural. Então esse povo proporcionará essa interação, então, aquilo que eles tinham de sabedoria acumulado, né, ao longo de muitos séculos e que estava presente aí nas suas instituições de ensino. Quando houver algum tipo de intercâmbio, principalmente quando a dominação deles for afastada e ali novamente for reintegrado aos domínios católicos, muito daquilo que foi construído ali, que foi edificado em relação à universidade, instituições de ensino, será aproveitado nesse intercâmbio. Aí você terá os muçulmanos, né, que levaram para lá muito do conhecimento que eles tinham preservado ao longo dos séculos, tá certo? Muita herança que eles tinham também do contato com os povos persas. Então você tem as vertentes do Islã, né, com os sunitas, e os persas que foram evangelizados e cresceu mais uma tendência xiita. E lá você tem também conhecimentos muito antigos, seculares, que vão passar agora, por meio desse intercâmbio, a integrar também essas instituições de ensino na Europa. Então esse intercâmbio feito aí com esses povos católicos, bárbaros cristianizados, né? Esses islâmicos que dominaram a Península Ibérica durante muito tempo, e também os judeus que estão dentro desse meandro aí, né, dessas situações, também interagindo com ambas as partes, inclusive trabalhando de uma forma muito intensa como tradutores de texto do árabe e do hebraico, obviamente, para essas novas línguas, né, esse vernáculo nesses povos aí, mas principalmente o latim, né, que já começava a ganhar um aspecto de língua universal, né, tanto pela questão da dominação romana anterior, mas muito mais agora por causa da influência católica, a adoção do latim, né, como uma língua oficial, e depois a imposição mesmo do latim como uma língua acadêmica. Então você tem aí esse ciclo, né, de transição, tá ok? E aí você tem o surgimento dessas grandes instituições que farão da Europa o lugar, né, detentor deste vasto conhecimento, essa história, né, secular, milenar, e de fato fará desses países de ponta, né, países que estão à frente aí de todo o desenvolvimento tecnológico e cultural. Então tudo isso pode ser buscado a partir de sua base, a partir de sua formação básica nesse contexto da formação dessas instituições, que são a continuação natural daquilo que foi desenvolvido a partir das abadias e mosteiros, tá ok? Então o texto em tela e depois o texto de História do Cristianismo de Bruce Shelley. Eu vou trazer um texto, uma leitura um tanto extensa, mas eu acredito ser ela de muito proveito. Então eu pretendo deixar esse adendo aqui para vocês. O texto em tela nos diz o seguinte: nos mostra alguns mapas, dentre eles os mosteiros da Ordem de Cluny, e também um mapa das primeiras universidades que surgiram no território europeu. Eu vou depois ampliar esse mapa das universidades para nós observarmos melhor. Que esplendor, que poderio a Igreja alcançou com a ascensão deste homem ao poder imperial. Está falando aí de Carlos Magno, tá? Então falamos já um pouco sobre ele. Apenas, né, demos aí uma citação, né, acerca
do surgimento aí deste movimento imperial independente de Bizâncio, agora surgido dentre os povos bárbaros cristianizados, e vamos falar dele na continuidade, tá certo? Quando abordarmos acerca de Gregório o Grande e na linha de sucessão desses papas, a interação cada vez maior com os povos bárbaros, a independência em relação ao Império Bizantino, total independência, quando houver sucessões de papas e eles sequer perguntarem ou esperarem algum tipo de aprovação de Bizâncio, uma vez que eles não precisam mais de Bizâncio para nada, começam a fazer frente ao Império Bizantino, até que depois, em uma das cruzadas, eles vão até invadir o Império Bizantino. Mas nós teremos aí, com essas interações, a ligação forte que haverá entre a Igreja Católica e o Imperador Carlos Magno, e o domínio de Carlos Magno do território europeu, tá certo? A agregação desses povos debaixo de um império novamente, e esse imperador advindo dos bárbaros e declarando-se cristão. Um imperador que declara-se de fato alguém que está lutando, batalhando, dominando em prol do cristianismo, tá ok? Então você terá esta situação, aí estamos abordando esse contexto aí. Que progresso para a formação da sociedade ocidental, agora pacificada por um poder unificador e controlador do mosaico dos povos que são o germe da Europa atual. Só para ficar bem entendido aquilo que estamos colocando aqui, não estamos necessariamente tecendo elogios, tá certo? À própria figura de Carlos Magno, dizendo que ele fosse um enviado de Deus ou algo assim. Estamos apenas observando o resultado do trabalho efetuado por esse dominador bárbaro cristianizado. Então, o que ele fez foi por meio das batalhas e da grande habilidade bélica que tinha. Então, de fato, ele era muito habilidoso na arte da guerra, tá certo? Nessa arte de controle, de domínio desses territórios, desses povos. Fez frente aos germanos, que ofereceram muita resistência, tanto aos romanos quanto depois aos povos cristianizados, ofereceu muita resistência, e ele fez frente a esses germanos, tá, que conseguiu dominar muito dos seus territórios e unificar, tá certo, o mosaico de povos bárbaros que haviam se formados com hunos, suevos, lombardos, visigodos, godos, né? Então existiam diversos povos que estavam dentro desses territórios formando pequenos reinos e disputando constantemente entre si, causando uma desestabilização da região, uma vez que eles estavam fragmentados, descentralizados. E se eles estivessem nessa situação quando vieram as grandes dominações, tá certo? Grandes batalhas de conquista dos muçulmanos, eles teriam sido facilmente conquistados, teriam sido facilmente destruídos. Então, com a unificação causada pelo domínio de Carlos Magno e a centralização do poder, houve a possibilidade de oferecer resistência, tá? Então, houve essa possibilidade devido a essa grande centralização. E não somente isso, mas a pacificação, como a gente viu na questão da Pax Romana, novamente aqui, o domínio, né, a agregação desses povos debaixo de uma administração, a pacificação, né, com a eliminação dessas guerras, né, essas pequenas batalhas, essa multiplicação de batalhas entre pequenos reinos, e a possibilidade então da expansão desse movimento de estabelecimento de abadias e mosteiros, que vão, por meio desse trabalho de cópia dos livros, tá certo? Que eram preservados pela Igreja Católica, né? O conhecimento que foi produzido na Antiguidade, a comunicação desse conhecimento numa ótica cristã, tá certo? Numa cosmovisão cristã, e a formação dessas primeiras instituições que depois vão ser cada vez mais engrandecidas e vão se tornar até independentes, tá certo? Vão depois lutar pela sua independência em relação às abadias, mosteiros, ao Papa, aos bispos, vão de fato se tornar instituições seculares, tá ok? Mas isso tem um processo histórico. Vamos lá. Controlador do mosaico de povos, que são o germe da Europa atual, e que são agora retirados do caos das intermináveis guerras de conquistas e saques e podem, enfim, laborar pelo progresso. E com certeza um dos grandes sinais desses novos tempos
é que a partir deste monarca, vemos multiplicarem-se pelas terras a fundação das grandes escolas adjacentes aos mosteiros e igrejas, que futuramente, atendendo ao interesse de professores e alunos, se constituiriam nas primeiras universidades europeias. Aí o mapa, né? As primeiras universidades europeias, a continuidade, empenhado em obter autogoverno para livrarem-se da tirânica dominação de bispos e cônegos, e empenhadas no ensino também das ciências da época, o direito primeiro canônico e depois vai surgir um direito laico, tá ok? A medicina, claro, com limitações, né? Os conhecimentos parcos, né? Escassos que haviam na época. E aí essa medicina vai ser muito melhorada, principalmente na Universidade de Bolonha, com a participação de muitos judeus que se ligam, tá certo, a este campo do saber e que transitam tanto no mundo europeu cristão quanto no mundo árabe e muçulmano, e que aproveitam muito daquele conhecimento que era mais antigo, tá certo, que era mais amplo, e comunicam aí nessa instituição, fazendo esse intercâmbio e injetando então esse saber, né, este conhecimento nessas áreas. Então, de medicina, humanidades, né, letras humanas, né, astrologia. Então, na época ainda não havia um conhecimento muito avançado na astronomia, né, com conhecimento avançado na física, nas leis da física, nos aparelhos para investigação, tá certo, dos planetas, dos corpos celestes, né. Então, na época havia, na verdade, muito de astrologia, que era um certo conhecimento, tá certo, astrônomo bem básico, muito misturado com misticismo, né? Então você tinha uma pegada muito mística ainda. A lógica, que aí você tinha um campo mais científico, né? E a teologia, que era tida a mestra de todas as ciências, carreiras, né? No campo do conhecimento da universidade. Mas se você quisesse de fato coroar a sua formação, você tinha que chegar até o conhecimento teológico, o conhecimento da teologia. Então a teologia era a mestra de todas as ciências. E gozando da proteção de reis, e aí você vai ter, muitas das vezes, algumas instituições que terão como patrono agora o rei local, por exemplo, que obterá vantagens, né, deste relacionamento, quando pessoas capacitadas ali passam a integrar a sua corte, muitos deles passam a valorizar, tá certo? Estes que têm um conhecimento técnico, né, um conhecimento que podem fazer, por exemplo, um intercâmbio com outros reinos, né, um intercâmbio com outros povos, por meio da detenção do conhecimento dessas diferentes línguas, tornam-se então importantes embaixadores, conselheiros, ok? São tutores para os seus filhos, então você vai ter esse intercâmbio que se realiza, né, essas interações, né, que se realizam entre essas instituições, de modo que elas possam, em algum momento, até conseguir aí a sua independência total, tá ok? Gozando da proteção de reis, de autoridades locais e até de papas. Então existem situações em que de fato o próprio poder papal ele se responsabiliza por alguma dessas instituições, garantindo a sua presença em determinados lugares, até contrariando, né, o interesse às vezes das autoridades, pequenas autoridades daquelas localidades. Então você tem muitas vezes essas situações. Houveram até embates, houveram até muitos problemas locais por essas instituições às vezes não serem aceitas, né, por causa da efervescência que adquiriam devido a grandes professores, muitas das vezes que estavam presentes e traziam hordas, né, de alunos de diversos lugares, e esta movimentação causava às vezes o descontentamento da população local. E aí, para se manter essa instituição, precisava às vezes da autoridade, ou de um rei, ou de um grande bispo, ou até do Papa, né, para garantir a presença, né, dessas instituições nesses lugares. Podendo citar como um grande nome dessa fase o sábio escolástico Tomás Aquino. Tomás Aquino, acredito que coroa, né, este grande movimento do saber, esse grande movimento do desenvolvimento dessas instituições. O nome de Tomás Aquino, a escolástica. O autor extraordinário da Suma Teológica, foram um grande centro de desenvolvimento humano, sendo as mais antigas as de Salerno, na Itália, ainda no século X da era cristã, e com seu avanço o ensino de medicina serviu também como centro de intercâmbio
entre a cultura europeia em formação e a já avançada cultura judaica e árabe. Eu até falei que foi Bolonha, mas na verdade foi Salerno, né, conforme está o texto aí. Faz esse intercâmbio por meio, né, dos judeus que interagiam com esses dois mundos, tanto o mundo cristão quanto o mundo árabe, e proporciona, né, a transferência desse saber que já estava presente entre os árabes para o mundo cristão da época, esse mundo cristão, bárbaros cristianizados que estavam se formando, estavam se desenvolvendo. Tá ok? Então tem essa situação, avançada cultura judaica e árabe. Depois vieram também as de Bolonha, em 1088, a primeira a ensinar o direito laico. Então, por isso que eu me lembrei da de Bolonha. Está associado, na verdade, à questão, né, do desenvolvimento do direito laico. Tá ok? Então, um direito agora que vai aproveitar muito do Código Justiniano, né, da sistematização de Justiniano, do Código Romano Antigo, tá ok? E agora transmitindo uma nova leitura, né, não tão ligada à questão eclesiástica, mas ligada mesmo à organização da civilização, né, dos povos, independentemente da questão eclesiástica. Na de Bolonha, né, a questão do direito laico, que rivalizava com a de Paris, que surgiu em 1150. Depois vieram a de Pádua, 1222, Nápoles, 1224, Siena, 1242, Pisa, 1343, Oxford, 1249, Cambrai, de 1284, Heidelberg, da Alemanha, 1385, e outras mais, dentre as quais a de Praga, em 1348, na qual veremos a atuação de um dos grandes nomes da reforma, John Hus. É inclusive interessante olhar também para esta informação, que é um dos aspectos também muito relevantes da reforma, que foi construída a partir da colaboração de pessoas de diversas camadas sociais. Tá? Então, quando olhamos para a reforma, vemos que pessoas de diferentes camadas sociais contribuíram decisivamente para que ela avançasse, para que ela tivesse bom êxito. Partindo aí, né, de pessoas, por exemplo, de comerciantes, né, como foi o caso de Pedro Valdo, que era um comerciante e que, olhando para o Evangelho, entendeu, né, que a leitura correta do Evangelho exigia uma outra forma, outra posição, uma outra conduta de vida. Foi até a autoridade católica requerer autorização para uma ordem, a abertura de uma ordem, não obtendo, né, obtendo aquela autorização, né, meia boca, né, então se um bispo autorizar, você pode pregar. Ele não obtendo essa autorização, então ele passa a pregar de forma clandestina e começa a ser perseguido. Mesmo perseguido, ele constitui um dos grandes primeiros movimentos de reforma, inclusive depois sendo integrado aos movimentos dos grandes reformadores. Então eles eram pré-reformadores já. Pedro Valdo era um comerciante, não era um acadêmico. Enquanto John Hus, que foi citado agora, foi um acadêmico, tá certo? Wycliffe também foi um acadêmico em Oxford, né? Você tem Savonarola, que era alguém que estava ligado dentro da estrutura, estava dentro da hierarquia da Igreja Católica, tá ok? Então, esteve dentro da própria estrutura da Igreja Católica, pregando duramente contra muito da corrupção que estava surgindo a partir dos movimentos renascentistas e de novos hábitos, nova forma de cultura, de expressão. Estão pregando muito contra isso que ele entendia ser uma queda, um declínio na forma de vida cristã, e pregando até contra as famílias poderosas, né, de sua época. Então temos aí pessoas de diversas camadas. John Hus, como já citei aí, né, no texto, um acadêmico, Wycliffe também, e Lutero que estava aí dentro do grupo dos agostinianos, né, integrado dentro da Igreja Católica, também um acadêmico, né, tendo alta formação e interagindo com essa questão do ensino e das missas, né, toda a rotina dentro da a forma de culto, né, dentro da liturgia, né, então lidando tanto com a liturgia interna da Igreja Católica quanto com o ensino na instituição de ensino da época. E mesmo com essas vantagens, com essa comodidade, né, com esta tranquilidade que ele teria ao longo de sua vida, com a sua alta formação, ele não conseguiu se manter a parte da verdade com que teve contato, né? Ele não conseguiu ignorar o fato de que o Evangelho havia o confrontado, que a salvação é unicamente pela fé.
e não pelas obras, e não pelas indulgências. E assim ele também bradou contra esta mentira, contra essas heresias, e assim entrou naquela grande batalha da qual já estavam integrados tantos outros. É interessante observarmos isso, né, falando aqui sobre a Universidade de Praga, né, na qual atuou John Huss. Então eu achei interessante também abordar essa questão de que a reforma ela é constituída de nomes que vêm de diversas camadas sociais, né, inclusive também dos meios acadêmicos, dos altos meios acadêmicos. Tá, okay? É muito importante nós observarmos isso para nós não termos uma visão distorcida em relação àqueles que são chamados por Deus, aqueles que são levantados por Deus para trabalhar, né, no seu reino e para pregar o seu nome, tá certo? Para proclamar o seu evangelho. O Senhor chama a todos de diversas camadas sociais, das pessoas mais simples, tá certo? Que terão também importante contribuição, serão usadas por Deus, até as pessoas com as mais altas formações. Isso vimos ao longo de toda a história e vemos também na atualidade. Como já mencionei até, Eusébio de Cesareia, citando situações em que o cristianismo causou escândalo por ser tido como um nivelador da sociedade, exatamente por integrar nos seus quadros pessoas de diversas camadas sociais que para o mundo romano da época era impossível de estarem no mesmo ambiente, era impossível de estarem em comunhão, de estarem em união, mas que para o cristianismo era completamente tranquilo, uma vez que, mesmo pertencendo a diferentes camadas sociais, eram todos pecadores salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, e seriam todos agora usados por Deus, dentro de suas capacidades, tá, ok? Então, olhando somente para esse ponto aqui, né, com esse parêntese, nós vamos seguir, ó. Então, continuando conforme diz o texto